Quando a palma da mão dele queimou a minha face, pela primeira vez eu não chorei. Eu ouvi a voz da minha filha. Pai, isso foi um erro. Todos congelaram. Ela tinha apenas 10 anos, mas segurava nas mãos algo que eu nunca tive. Provas. Gravou tudo. Gritos, ameaças, empurrões. E enviou para a avó, ex-sargento. Eu sabia. Naquele instante, nosso pesadelo estava chegando ao fim, porque ao nosso lado estava não só a família, mas também a lei. O estalo atravessou o salão como se tivesse explodido um rojão de São João. O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel. A palma de Gustavo ardia na minha pele, mas o que queimava de verdade era a sensação de ter sido exposta diante de todos. 12 olhos fixos em mim. Alguns surpresos, outros satisfeitos. O cheiro do milho e da canjica sobre a mesa perdeu sentido. Minha filha estava ali, e isso era o que mais doía. Nunca mais me envergonhe na frente da minha família, rosnou Gustavo, ainda ofegante. A mãe dele sorriu de lado, como quem assiste a uma peça que confirma o que já acreditava. O irmão reprimiu uma risada, a cunhada fingiu ajeitar o prato. Eu quis desaparecer, mas uma voz suave cortou o ar como uma lâmina. Pai. Luna, com o tablet preso contra o peito, não piscou. O tom dela não era de criança amedrontada. Era de alguém que sabia exatamente o peso das próprias palavras. Você não devia ter feito isso. O riso debochado de Gustavo morreu quando a menina completou. Porque a avó Alzira já viu. O rosto dele perdeu a cor. A família se entreolhou, confusa, sem entender. Eu, sim, entendi. A ameaça não vinha de mim, vinha da filha dele. O que você está dizendo? A voz dele vacilou. Luna inclinou a cabeça, como quem observa um réu prestes a ouvir a sentença. Eu gravei tudo, pai. As brigas, os gritos, as vezes que você machucou a mamãe. Gravei por semanas. E hoje cedo mandei para a avó. O som dos talheres batendo no prato ecoou como um trovão. O irmão dele engasgou com a cerveja. A cunhada deixou o garfo cair. Ninguém ousava se mexer. Você está inventando, menina. Tentou recuperar o tom de autoridade, mas a própria voz o traiu. Luna ergueu o tablet. A tela iluminou o rosto dela, revelando pastas, datas, arquivos. A prova viva de que aquele teatro tinha acabado. Ela disse para eu avisar que vem para cá. E não vem sozinha. O silêncio virou medo. Até a mãe de Gustavo empalideceu. Eu mal respirava. Pela primeira vez em anos, vi o pavor tomar conta dele. 3 horas antes, nada disso parecia possível. Eu estava na cozinha, mexendo a panela, tentando ignorar a dor no ombro que ainda latejava do acidente da semana passada. Luna fingia fazer tarefa na mesa, mas os olhos dela me seguiam a cada movimento. Ela aprendeu cedo a reconhecer o perigo. O jeito que Gustavo fechava a porta, a pausa antes de levantar a voz, o silêncio que precedia a explosão. Mãe, você está bem? Perguntou baixo, sem levantar a cabeça do caderno. Eu respondi como sempre, com uma mentira. Estou, querida. Mas a firmeza dela não deixou espaço para fuga. Não, você não está. Antes que eu dissesse algo, ouvimos os passos pesados dele descendo. Raquel, a casa está uma bagunça. A bronca atravessou a cozinha. Ele parou ao ver Luna. Houve um instante em que pareceu envergonhado, mas logo voltou ao normal. Vai pro quarto, menina. Mas eu estou estudando aqui, ela retrucou. Vai. Luna recolheu os livros devagar, passou por mim e apertou minha mão. No olhar dela havia algo que me desconcertou. Decisão. Antes de subir, disse apenas: seja legal com a mamãe. As mãos de Gustavo se fecharam em punho. Engoli em seco e pedi: sobe, filha. Ela obedeceu, mas com o queixo erguido, como quem não teme. Quando a porta bateu lá em cima, Gustavo se voltou para mim.
Essa menina está ficando atrevida. Você está criando ela contra mim? Não, Gustavo. Ela só nada. Se descobrir que você envenena a cabeça dela, vai ter consequência. Não precisei responder, porque a campainha tocou. Ele respirou fundo, ajeitou a gravata e sorriu o sorriso que engana os outros. Lembre-se, somos a família perfeita. Naquele instante, eu não sabia que a perfeição estava prestes a desmoronar. Um mês antes daquele almoço, eu já sentia que minha filha carregava um segredo. Luna andava pela casa em silêncio calculado, observando tudo. Não era o jeito distraído de uma criança. Era atenção afiada, como quem coleta peças de um quebra-cabeça invisível. Eu não sabia ainda que cada passo de Gustavo, cada palavra cuspida em raiva, estava virando arquivo num pequeno aparelho que ela protegia como se fosse escudo. Na escola, a diretora Camila tinha chamado Luna para conversar. Dias depois, contou-me no portão que a menina havia feito perguntas incomuns sobre famílias saudáveis e como registrar o que acontece em casa. Fiquei gelada. Camila sugeriu apoio psicológico, mas eu desconversei. O medo de provocar Gustavo ainda era maior do que a vontade de pedir ajuda. Naquela mesma semana, encontrei Luna sussurrando no telefone com a avó Alzira. Não precisei ouvir muito para perceber que as duas estavam montando algo. Alzira, com sua voz firme de ex-sargento, perguntava se a neta estava segura, se escondia bem os arquivos. Quando entrei no quarto, Luna desligou depressa, mas não parecia culpada. Parecia determinada. É só um trabalho da escola, mãe, disse, olhando nos meus olhos sem vacilar. Trabalho da escola. A desculpa parecia ingênua, mas escondia um plano sério. Dias depois, enquanto arrumava os lençóis, encontrei debaixo da cama dela um caderno com anotações, datas, horas, pequenas descrições do que tinha acontecido. Nenhuma palavra infantil. Era quase um relatório. Senti um frio no estômago. Tentei falar com ela naquela noite. Expliquei que certas coisas não deviam sair de dentro de casa, que poderiam causar confusão. Luna me ouviu em silêncio e respondeu: confusão é quando você finge que nada aconteceu. Prova é quando a gente mostra. Não soube o que dizer. Havia coragem demais naquela fala de apenas 10 anos. Enquanto isso, Gustavo continuava com sua rotina de exigências e explosões. A família dele o defendia em tudo. Homem é assim mesmo, dizia a mãe. Raquel precisa ser mais compreensiva, completava a irmã. Eu aceitava em silêncio, cada vez menor diante da força daquelas vozes que se repetiam como martelo. Só que Luna não aceitava. Passei a perceber o tablet estrategicamente apoiado na estante ou na mesa, sempre num ângulo exato. Se ele começava a gritar, ela clicava rápido e guardava a cena. Às vezes, conseguia capturar em segundos o suficiente para revelar meses de humilhação. Outras vezes, apenas o áudio do quarto vizinho denunciava o tom de ameaça. Tentei tomar o aparelho dela uma noite, em desespero. Disse que era perigoso, que se Gustavo descobrisse, poderia acontecer algo pior. Luna se encolheu por um instante, mas logo respondeu. Se ele descobrir, já vai ser tarde. A avó já tem cópias. A revelação me tirou o chão. Não era mais só uma brincadeira infantil. Minha filha e minha mãe tinham montado uma rede de segurança sem me avisar. Eu deveria me sentir traída, mas senti outra coisa, esperança. Pela primeira vez, não estávamos sozinhas. 2 semanas antes do almoço, ouvi Luna falando com Alzira novamente. Ela perguntou: Vó, e se ele tentar negar? Do outro lado, a voz firme: quem tem prova não precisa gritar. Naquela mesma noite, ela me mostrou um vídeo curto. Nele,
Gustavo empurrava minha cabeça contra a parede da cozinha. A cena era curta, mas clara demais. Eu me vi pequena, tentando explicar que a comida ainda não estava pronta. Fechei o tablet, sem aguentar assistir. Amor não é isso, mãe, disse Luna com calma assustadora. Amor não deixa marca. Chorei escondida no banheiro, mas compreendi que ela tinha assumido um papel que eu temia, o de enfrentar. No domingo do São João, quando acordei, Luna já estava pronta, sentada à mesa com o tablet na frente. Gustavo reclamava da decoração, do cheiro da comida, da toalha de mesa. Cada comentário era registrado por aqueles olhos atentos. Eu percebia que ela estava calma demais, como se esperasse o momento certo. Naquele dia, eu ainda não sabia que as provas já tinham viajado pela nuvem, pelo celular da avó, até mesmo para o e-mail da diretora. O cerco estava montado. Luna não apenas queria sobreviver, queria garantir que ninguém pudesse negar o que vivemos. O que parecia só mais um almoço em família estava prestes a se tornar o palco onde a verdade seria revelada, e o mundo de Gustavo, desmoronado. O salão estava cheio, a mesa coberta de pratos típicos do São João, as vozes se cruzando, o riso falso que tentava disfarçar a tensão. Gustavo falava alto, contava vantagens, erguia o copo para brindar com o irmão. Eu sorria de forma ensaiada, como sempre, fingindo não sentir o peso dos comentários venenosos que vinham de todos os lados. Raquel, você parece cansada, disse a cunhada, rindo de leve. Mulher que não se cuida, envelhece depressa. O irmão completou com ar de deboche. Mas Gustavo é paciente, aguenta firme. A mãe dele apenas balançou a cabeça, como quem confirma uma verdade óbvia. Cada frase caía sobre mim como um martelo. Eu já não reagia. Apenas servia mais comida, limpava respingos e engolia em seco. Só Luna não aceitava. Sentada em silêncio, ela não tocava no prato. Os olhos atentos se moviam de rosto em rosto, registrando cada palavra, cada omissão. O tablet estava no colo, e eu sabia que já havia capturado tudo o que precisava. O clima azedou de vez quando o cunhado falou da esposa. Melissa foi promovida no escritório, mulher de garra que não aceita ficar só existindo. A frase ficou no ar. Eu engoli minha indignação, mas Luna me encarava, como se pedisse que eu reagisse. Antes que eu falasse, Gustavo ergueu o copo. É isso aí. Brindemos as mulheres de verdade que não se contentam com pouco. Não era para mim o brinde. Nunca fora. Levantei da mesa, alegando que ia buscar mais talheres, mas na verdade precisava respirar. Ouvi atrás da porta a conversa continuar. Raquel é dramática, vive criando problema, dizia Gustavo. Você é um santo por aguentar, completou a mãe dele. Foi quando a voz de Luna rompeu, firme, vinda da sala. Por que vocês odeiam minha mãe? O silêncio caiu pesado. Corri de volta e a encontrei de pé, pequena diante da mesa, mas com postura inabalável. Ninguém odeia sua mãe, querida, disse a avó de Gustavo, melosa. Odeia sim. Vocês chamam ela de fraca. Dizem que ela envelheceu, fala que ela não serve para nada. Eu escuto tudo. Eu vejo ela chorar quando pensa que eu estou dormindo. Gustavo se levantou bruscamente. Já chega, Luna. Vá para o quarto. Não vou. O tom dela não tinha grito, mas tinha aço. Agora! Ele bateu a mão na mesa, fazendo copos tremerem. Apertei o braço da minha filha, tentando intervir. Por favor, Gustavo, é só uma criança. Ele me cortou. Criança mal criada que você estragou. Não fale assim com ela, gritei pela primeira vez em anos. A raiva dele explodiu. Avançou sobre nós, os olhos cheios de fúria. A sala congelou. Os parentes ficaram imóveis,
sem saber se ajudavam ou fingiam não ver. Eu me coloquei à frente de Luna. Vai bater nela também? Na frente de todo mundo? Minha voz tremeu, mas saiu. O rosto de Gustavo se distorceu. Ele ergueu a mão, pronto para o gesto que denunciaria de uma vez quem realmente era. Foi então que Luna ergueu o tablet. A luz da tela iluminou o espaço e a gravação começou a rodar. A imagem mostrava Gustavo me empurrando contra a parede da cozinha. O som do meu choro encheu a sala. Isso foi terça-feira, disse ela, sem vacilar. Quer que eu mostre quinta, quando você quebrou o copo na pia e gritou que ia me mandar para casa da avó porque eu defendi a mamãe? O impacto foi imediato. O irmão engasgou. A cunhada ficou lívida. A mãe baixou os olhos, finalmente sem argumento. Gustavo tentou arrancar o aparelho, mas Luna recuou e completou. Não adianta, pai. Tá tudo guardado. E não só aqui. A campainha tocou nesse instante. O som quebrou a respiração de todos. Passos firmes ecoaram do lado de fora. Luna olhou para o pai e declarou. A avó Alzira chegou e trouxe a patrulha Maria da Penha. O silêncio se transformou em pânico. Gustavo empalideceu. Os parentes trocaram olhares apavorados. Eu senti o chão tremer sob meus pés. A farsa tinha acabado. A porta não se abriu devagar. Foi empurrada com firmeza, como se ninguém lá dentro tivesse direito de fingir normalidade. Minha mãe, Alzira, entrou primeiro. O uniforme já não usava havia anos, mas o porte dela ainda era de sargento. Olhar fixo, passos seguros. Atrás, 2 policiais da patrulha Maria da Penha. O ambiente se calou de imediato. Boa tarde, disse uma das agentes, mas o tom não era de cortesia. Recebemos denúncia com provas em vídeo. Estamos aqui para cumprir ordem judicial de medida protetiva. Gustavo tentou rir, mas a voz falhou. Isso é um absurdo. São brigas de casal, coisa de família. Alzira avançou 2 passos, a voz dela cortando como lâmina. Briga de casal não deixa hematoma, e muito menos transforma criança em testemunha. Luna correu para os braços da avó. Alzira a abraçou com cuidado, depois olhou para mim. O olhar dela dizia, acabou o medo, agora é lei. Uma das policiais entregou o documento. O senhor deve se retirar imediatamente desta residência. Está proibido de ter contato com Raquel e Luna até decisão definitiva. A mãe de Gustavo tentou interceder. Não precisamos expor assim. Podemos resolver entre nós. A senhora sabia, respondeu a policial. E saber e não agir também é cumplicidade. Os parentes abaixaram a cabeça. Ninguém ousou contestar. Gustavo, suando, ainda tentou se impor. Essa casa é minha. A defensora pública Mariana, que entrou em seguida, abriu a pasta e falou com clareza. O imóvel está em nome dos 2, mas, diante das provas e da urgência, a Justiça concedeu posse temporária e exclusiva para Raquel. O senhor tem 10 minutos para pegar documentos pessoais. Nada além disso. O choque foi visível. Gustavo olhou para cada rosto ao redor, buscando apoio. Não encontrou. Nem a própria mãe se moveu. Ele recolheu as chaves, guardou a carteira e saiu com passos pesados, acompanhado pelas policiais. O portão batendo foi o som de uma prisão simbólica se abrindo para mim. O salão ficou em silêncio. A família dele começou a se dispersar. O irmão murmurou desculpas. A cunhada enxugou lágrimas que nunca derramou antes. Eu não respondi. Apenas fiquei de pé, tentando entender que o pior realmente tinha terminado. Mariana se aproximou, a voz firme, mas acolhedora. Você não está sozinha. Vamos acompanhar o processo, garantir que ele responda criminalmente e que você e sua filha estejam protegidas. Assenti, mas ainda não conseguia falar.
Luna segurava minha mão com força, como se tivesse certeza de que dali em diante ninguém mais iria nos separar. Naquela noite, fomos para a casa de Alzira. Pela primeira vez em anos, dormi sem medo de ouvir a porta do quarto bater. Ainda assim, o corpo demorou a acreditar na liberdade. Cada barulho me fazia sobressaltar. Dias depois, iniciaram-se as audiências. Mariana esteve ao meu lado em todas. Vi Gustavo tentar minimizar, negar e inverter, mas os vídeos falavam mais alto. O rosto dele gravado, os empurrões, os insultos, as ameaças. Não havia como escapar. O bairro, no entanto, não ficou em silêncio. Comentários surgiam na padaria, olhares atravessados no mercado. Alguns diziam que eu exagerei, que destruí a própria família. Outros me parabenizavam em segredo, como se apoiar fosse perigoso. Essa mistura de julgamento e apoio velado doía, mas não tanto quanto antes, porque agora eu sabia. Não estava mais presa ao ciclo. Mariana me aconselhou a buscar terapia. Aceitei. Nos encontros, comecei a falar de coisas que nunca tinha dito em voz alta. A vergonha, a culpa, a sensação de ser sempre pequena. Cada sessão era uma ferida exposta, mas também a chance de cicatrizar. Luna, por sua vez, parecia crescer rápido demais. A firmeza dela impressionava até a psicóloga. Um dia, ouvi quando disse: "Eu só quero que a mamãe volte a sorrir sem medo." Essas palavras me marcaram mais que qualquer audiência. Percebi que eu não precisava apenas sobreviver. Precisava me reconstruir, por ela e por mim. Foi nesse período que comecei a me aproximar mais de Mariana. A forma como ela explicava os processos, como me olhava sem julgamento, me dava a sensação de respeito. Havia algo ali que eu não ousava nomear, não ainda. Era cedo demais e meu coração ainda estava coberto de cicatrizes. Mas uma certeza já estava clara. A prisão que Gustavo construiu dentro de casa tinha ruído. E o que nascia agora não era só liberdade. Era a possibilidade de um futuro em que minha voz tivesse valor. 3 anos se passaram desde aquele São João que mudou tudo. Hoje, quando lembro, ainda sinto o arrepio da porta se abrindo e da voz de Alzira ordenando silêncio. Mas já não dói como antes. Agora é memória de resistência, não de prisão. Luna tem 13 anos. Cresceu carregando mais do que deveria, mas transformou esse peso em propósito. Na escola, criou um guia de segurança digital para colegas que vivem situações parecidas. Ensina como salvar provas sem se expor, como pedir ajuda de forma segura. Quando alguém diz que isso é coisa de adulto, ela responde com calma. Provar o que acontece pode salvar vidas. Eu aprendi cedo. Ver minha filha falar assim me dá orgulho, mas também tristeza. Ela nunca deveria ter precisado aprender isso aos 9 anos. Ainda assim, é dela a coragem que nos libertou. Eu mesma segui outro caminho. Consegui concluir o curso técnico de enfermagem e hoje trabalho no pronto-socorro do hospital público do bairro. Recebo mulheres que chegam machucadas, dizendo que tropeçaram ou que o fogão caiu por cima. Reconheço os olhares, as pausas, as desculpas que um dia foram minhas. Não insisto de imediato, mas planto a semente. Você não precisa enfrentar sozinha. Existe rede de proteção. Existe saída. Algumas voltam depois, pedindo ajuda. E eu me vejo nelas, cada vez menos como vítima e cada vez mais como alguém que pode estender a mão. Gustavo foi condenado a 2 anos de reclusão, mais medidas protetivas. Cumpriu parte da pena em regime fechado, depois passou para regime aberto com acompanhamento obrigatório. Enviou cartas pedindo perdão, dizendo que se arrependeu. Nunca respondi. Ele tem direito de tentar mudar, mas não tem mais direito sobre nós. Luna também recebeu cartas. Um dia, mostrou-me uma delas e disse:
Ele pode escrever o que quiser, mas pai de verdade protege, não ameaça. Entendi que, para ela, a ruptura era definitiva. E no fundo, para mim também. A família dele se afastou completamente. Alguns se desculparam, outros preferiram fingir que não sabiam. Eu não guardo rancor, mas também não abro espaço. Hoje escolho com quem quero caminhar. Nessa caminhada, Mariana permanece presente. Primeiro como defensora, depois como amiga. Frequentava nossa casa, ajudava Luna nos trabalhos de cidadania, perguntava se eu estava cuidando de mim. Aos poucos percebi que o que sentia ia além da gratidão. Havia uma ternura diferente que no começo tentei ignorar. O medo do julgamento, das vozes do bairro, ainda ecoava, mas já não tinha a força de antes. Certa vez, depois de um plantão longo, encontrei Mariana na porta do hospital. Ela trouxe café e me disse apenas: "Você tem direito de ser feliz, Raquel. Não precisa ter pressa, mas não se esqueça disso." Essas palavras ficaram comigo. Não é uma história de amor pronta, não é final de novela. É algo que talvez floresça no tempo certo. O importante é que, agora, posso escolher. A vida com Luna também ganhou novos contornos. Reaprender a rir juntas, cozinhar sem medo de um prato quebrado, se transformar em ameaça, planejar viagens simples, sonhar com o futuro. Ela fala em estudar direito, inspirada por Mariana. Diz que quer ser advogada para defender quem não tem voz. Eu a incentivo, mas lembro que a escolha será dela. Quando olho para trás, vejo que o que começou como desespero se transformou em legado. O legado de uma menina que não aceitou o silêncio. O legado de uma mulher que encontrou força na dor para se levantar. Ainda há dias difíceis. Às vezes acordo assustada, achando que vou ouvir gritos. Outras vezes sinto culpa por não ter saído antes. Mas logo lembro das palavras de Luna. "Mãe, você saiu quando era seguro. Isso é coragem." Hoje, ao entrar no hospital e vestir meu crachá, sinto que carrego não apenas uma profissão, mas uma missão. Cada paciente que acolho é um lembrete de que o medo pode ser quebrado. Cada sorriso de Luna é prova de que a violência não venceu. E quando penso em Gustavo, não penso com ódio. Penso em consequência. Ele escolheu o caminho que trilhou. Nós escolhemos recomeçar. Se há algo que aprendi nesses 3 anos é que a liberdade não chega sozinha. Ela precisa ser buscada, construída, defendida. Às vezes pela coragem inesperada de uma criança de 10 anos com um tablet na mão. E é por isso que toda vez que alguém me pergunta como conseguimos, respondo sempre: conseguimos porque não estávamos mais sozinhas. Porque descobrimos que, quando mulheres se apoiam, nenhuma corrente é forte o bastante para nos prender. Compartilhe a sua história nos comentários. Ela pode inspirar outra pessoa a encontrar a própria liberdade. E se você chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma das próximas histórias.